estou aqui com o meu amigo Felipe Quintiliano. E esse aqui é o podcast Reatrave, o podcast da pessoa que passou para auditor. Conta para nós aí, Quintes, quais foram as aprovações? Eu passei no Tribunal de Contas do Amazonas, eu fiquei lá no CR, né? Passei em 19º, acho que eram 15 vagas, então peguei um CR pertinho, né? Passei na CGU e passei também na Cefaz Amazonas também no CR. Deixa eu só... Peraí, só um segundinho. Passei na Cefaz Amazonas também. Lá no CR também, mas lá a gente ainda está com uma certa incerteza, porque houve lá um questionamento jurídico, lá está rolando um imbrógliozinho lá na Cefaz Amazonas. Então não é uma aprovação ainda que está muito garantida, não. E eu estou também no TCU, né? Eu passei para a segunda fase, mas lá nem estou com muita expectativa, não. Eu fiz a discursiva lá, mas também não sei como é que vai ser. A gente ainda não tem o resultado. Tá para sair logo nos próximos dias aí. Mas eu não sei o que vai ser lá. Não sei se vai dar. Você foi para a segunda fase do TCU. Você estava em quanto na objetiva? Posição tipo 140, alguma coisa assim. Então lá ficou meio longe. É lógico que assim, a discursiva lá vale 50% do total, então é jogo de Libertadores, né? 3 pontos na ida, 3 pontos na volta. Mas lá eu não tô com muita expectativa. Não, o que acontecer lá vai ser, sei lá, lucro. Talvez seja um bônus aí, né? Mas o TCU é um órgão que chama bastante na validade, né? O concurso vai ter uma validade boa, né? Talvez talvez com a discursiva você ganha uns pontinhos aí, dá para beliscar na validade ainda. Mas CGU, você tomou posse hoje, foi isso? Foi uma loucura, cara. A gente tava na rua quando havia expectativa de sair a nomeação hoje. Justamente hoje o Diário Oficial não saiu no horário, tava saindo certinho todo dia. Hoje a galera resolveu sextar lá na imprensa nacional e atrasou o Diário Oficial. Então eu tava na rua, saiu, daí a gente já foi lá tomar posse hoje mesmo. Foi super corrido lá, cara, mas veio tudo de uma vez, assim. E nomeou a galera toda numa tacada, não foi? Numa tacada só, velho. Nomeou todo mundo. Todo mundo das vagas, numa tacada e vai ter uns colegas lá do EAT lá com você também, né? O Hugo, né? Que eu já troquei ideia com ele. O Gabriel também, eu vou trocar ideia com ele sexta-feira. E a galerinha boa lá. E você lá no meio deles. E aposentou agora ou vai fazer mais prova? Não, vou mexer com isso não. Acho que já dá para eu começar a estudar outras coisas agora. Já deu para tirar esse negócio da frente, já estava ansioso para tirar esse negócio de estudar para a prova de concurso da frente e começar outras coisas, tocar outras coisas, né? Agora vai fazer igual eu, concurso só de beleza agora? Nesses eu não vou passar não, mas... não vai dar tão bom quanto deu na área de controle. Não. Esses não tem muito como melhorar muito, não. Não dá para... Né? Concurso, lá não tem errar na trave. Lá não tem errar na trave para ensinar. Não tem jeito, né? Até porque no erro da trave eu sou o que o pessoal fala em marketing, que eu sou o avatar transformado, né? Eu era o concurseiro que passou. Agora, né? Agora, ficar bonito não tem jeito, né? Então, não tem como fazer um errando a trave para esse tipo de concurso. Mas aí, Quintes, conta aí pra galera, revela aí quantos anos você tem, de onde você é, sua formação e aonde você me conheceu. Eu tenho 30 anos, sou mineiro também, né? Nem você aí, sou de Caeté, que é uma cidade que é pertinho de Belo Horizonte, é mais perto que o seu Lamin, né? A gente se conheceu na faculdade, eu formei em engenharia química também,
A gente se conheceu lá, a gente entrou junto na faculdade, né? Fizemos uma boa parte do curso juntos. Então a gente se conheceu lá e aí eu estudei, eu formei em engenharia química lá no FMG e depois saí eu lembro que quando a gente saiu da faculdade você já estava direcionado para estudar para as provas, já tinha feito essa decisão. Eu ainda fui para a iniciativa privada, nem passou pela ideia nesse momento lá. Estudar para concurso, eu comecei a estudar já depois, então eu já tinha um tempo de carreira profissional na iniciativa privada depois, e aí depois é que eu resolvi trocar de direção na minha carreira, e aí você teve uma participação importante lá nesse momento também que eu decidi estudar, né, porque você já estava nessa rotina aí, eu acho que você ainda não tinha passado, mas estava quase. E aí eu fui trocar ideia contigo, então a gente já se conhece há mais de 10 anos, né? E agora, para mim, é muito legal estar aqui, assim, porque, na verdade, assim, eu acho que eu nem cheguei a te falar isso, assim, né? Você teve participação importante em alguns momentos da minha trajetória, assim, mesmo antes, lá na faculdade, né, quando a gente foi fazer Falcone, e eu fui por incentivo seu, né? Eu não estava em dúvida se já estava lá, eu estava em dúvida se eu faria ou não. Você falou, faz agora, porque semestre que vem vai ter uma turma aí voltando de intercâmbio e vai ficar ruim para você competir. Então, mesmo lá atrás, já teve uma influência importante para mim. Depois, na hora que eu resolvi estudar para concurso, também a gente trocou uma ideia. E agora, mais no final, aqui na CGU, teve um insightzinho seu também que mudou o jogo ali para eu tomar boas decisões. Assim. Então, você tem uma participaçãozinha importante em alguns momentos legais da minha trajetória. Não, bom, massa demais. Fico feliz demais, né? Para quem não sabe, o Quintes aí é um dos grandes amigos que eu tenho aí. E ver ele também chegando no cargo que ele estudou é uma satisfação muito grande para mim também, né? Ver todo o esforço recompensado, né? O Felipe, como eu já até comentei algumas vezes, né? Você trabalhou, estudou a trajetória toda, né? Então, eu por ser amigo e ter proximidade, eu sabia a rotina que era, né? Acordando 5 horas da manhã, né? Estudando antes do trabalho, trabalhando, né? Às vezes fazendo um extrinho à noite, né? Ainda estudando fim de semana, né? E é puxado, mas dá certo, né? É puxado, mas chega lá e agora tá na CGU aí, um cargo muito, muito top, né? E da área de controle, que é a área que você gosta, né? Você tem interesse, não é só a parte financeira, né? Acho que você tem um gosto pela atuação, você sempre fala que você gosta, que até um dos motivos de você ter migrado de fiscal para controle, né? A natureza mesmo do trabalho, né? Então é bom demais aí que você chegou lá e tive alguma participaçãozinha aí. Inclusive, tem bastante gente da nossa engenharia química que já virou auditor, né? Bastante gente. Tem. Ao longo do caminho, eu fui, fui sabendo de uma galera que eu era veterano nosso, era calouro, enfim, gente ali meio contemporâneo nosso de curso que decidiu trilhar um caminho parecido, né? Tem uma galera que passou, né? Tem gente na Cefaz Pará, tem gente no ISS BH, né? Esses dois, inclusive, foram do Errando a Trave, né? Que é a Thaís e o Filipinho, foram do Errando a Trave. Tem outros estudando também, que estão no Errando a Trave também. Tiago também foi para Santa Catarina, né? Tiago, Santa Catarina, do Errando a Trave, né? Analista lá em Santa Catarina. Tem bastante gente aí que formou com a gente e que acabou trilhando o caminho de concurso, né? Eu fui um dos primeiros a ter essa ideia maluca aí, né? Para quem estava até falando, né? De certa forma, a nossa trajetória foi muito parecida, né? Só meio que com um delay, assim, né? Porque a gente começou junto na engenharia química, aí acho que eu entrei na empresa júnior, fui para a Falcone, pedi conta da Falcone para estudar para concurso e passei, né? E virei blogueiro depois. E aí você também fez a mesma coisa, né? Você foi para a empresa júnior,
foi trabalhar na Falcone, aí você rodou bastante na iniciativa privada, né? Trabalhou em umas 3 empresas, né? Foi para São Paulo trabalhar e aí começou a estudar e agora passou também e só falta virar blogueiro, né? Se virar blogueiro, aí Mas essa eu acho que não é muito a minha praia, não. essa não vai, não? Vai, Não, acho pô, que vai não. sim. Acho que Eu não. acho que você leva jeito, hein? Não. Virar, Tem, blo... tem, virar tem que, blogueiro também, cara. tem que saber onde que pisa. Mas aí, Quintes, saindo do papo de boteco e voltando para o estudo aqui, conta para a galera por que você decidiu estudar para concurso e como que foi esse início, né? Eu sei a história completa, mas a galera não sabe, então eu tenho que perguntar. Então, como eu falei, eu não saí da faculdade pensando em fazer concurso. Eu fui para iniciativa privada, fiz um estágio muito legal lá na Falcone, saí, fui fazer outro estágio, comecei a trabalhar, saí de Minas e fui para São Paulo pela iniciativa privada também, trabalhando com análise de dados, aquela disciplina que todo mundo gosta, e eu trabalhava com isso, com uma parte, né? A disciplina é bastante ampla. Então, eu trabalhei com análise de dados na iniciativa privada, rodei ali por umas 2, 3 empresas, meio que trabalhando nisso, assim, um pouco de dados, um pouco de analista de negócios, analista de operações, coisas assim. Então, tinha um envolvimento ali com algumas coisas que a gente via na faculdade, estatística, aprendi coisas de linguagem de SQL, de linguagem de programação um pouquinho. Fui trilhando esse caminho. Só que, assim, ao longo da trajetória, eu sempre tive algumas características que eu buscava no trabalho e essas empresas pelas quais eu passei sempre tinha, às vezes, uma ou outra característica eu encontrava, mas faltava outra. E aí eu troquei de emprego, o que eu não tinha passou a aparecer, mas coisas que eu tinha antes meio que se perderam, assim. Então, tem algumas características que eu busco no trabalho, assim. Quais sejam? Tipo, eu acho que eu gosto da sensação de que o meu trabalho, eu estou aprendendo alguma coisa, ele me desafia intelectualmente em alguma medida. Eu gosto da sensação também de que o meu trabalho é importante, seja dentro daquela entidade, daquela empresa, ou da organização, ou mesmo fora, né? Então, eu participei de coisas na faculdade que me davam essa sensação de ser um trabalho importante, e mesmo depois também que eu saí, essas empresas que eu trabalhei, eu buscava essa sensação também de que meu trabalho era relevante de alguma forma. Uma terceira característica, além de aprendizado e de sentir que o trabalho era relevante, eu entendo que eu tenho desenvolvido habilidades, competências e principalmente entregas, assim, que me, de certa forma, credenciam a ser um profissional bem remunerado. Então, essa é uma coisa que eu busco também, é óbvio, mas acho que faço jus nas minhas entregas e os resultados a isso. E equilíbrio também, assim, ter um equilíbrio ali entre trabalho, vida fora do trabalho. Houve empresa que eu trabalhei que tinha ali, era importante, o salário estava legal, mas domingo, Dia das Mães, os caras me ligando para resolver coisa de, sei lá, assim, eu acho importante ter equilíbrio. Tem muita empresa que já está assimilando esse conceito, mas ainda tem empresa que está caminhando um pouco mais lentamente nessa compreensão de que é importante ter equilíbrio também. Além de, claro, cara, gostar do trabalho, gostar das pessoas, o clima ser bom. Então, assim, são características que eu busco. E aí, como estava sempre alguma coisa faltando, assim, eu passei a pensar que algumas carreiras no setor público poderiam me proporcionar esses atributos no trabalho, entendeu? E aí foi que eu te procurei. Falei assim, cara, eu acho que, de repente, eu posso, não sei, começar a estudar. Você já está estudando, você já está quase passando, já tinha passado, ou estava quase passando nas provas que você estava fazendo. E aí a gente trocou uma ideia e eu decidi mudar o barco aqui, a direção, para tentar, assim, é uma aposta que eu estou fazendo. Eu não sei, eu nunca trabalhei em nada do setor público. Então, é uma aposta que eu estou fazendo. Eu acho que talvez algumas carreiras podem me proporcionar essas coisas que eu estou procurando, mas eu também não sei, vou descobrir agora. Mas a ideia de começar a estudar foi mais ou menos em cima dessa busca. Inicialmente, como você falou, eu comecei estudando para fiscal, porque você estava estudando para fiscal, e a minha formação
A gente, engenheiro químico, não tem muita coisa que não dá para a gente fazer. Tem muita carreira no setor público que não dá para fazer. Então eu comecei estudando para fiscal e depois, em algum momento ali no meio, que talvez a gente chegue nisso mais para frente na conversa, eu mudei de área, né? Mas o início foi ali com as disciplinas da área fiscal mesmo, começando do zero, assim, os direitos, as contabilidades, tudo do zero. Eu lembro quando você começou a estudar. Eu lembro direitinho desse dia que eu tava estudando para a Cefaz Santa Catarina na época. Foi outubro de 18. Outubro de 2018. Aí você estava falando que você ia estudar para concurso, que eu até lembro que você contou a história que você estava trabalhando numa conhecida empresa né, uma conhecida cervejeira aí, que a gente não precisa falar o nome, né? Eles não deixaram você almoçar com seu pai no Dia dos Pais, não foi isso? Acho que foi por aí, o Dia dos Pais em agosto, né? E foi um pouquinho depois disso aí, sei lá. É uma empresa muito boa, assim, para quem compra a ideia deles e tal, mas para mim não funcionou, assim, não consegui incorporar muito o espírito da coisa lá. Você estava meio chateado na época, né? Você foi viajar para casa para o Dia dos Pais, eles não deixaram você almoçar com seu pai. Você está dando serviço no Dia dos Pais. Aí você começou a estudar. Aí eu lembro que você falou comigo, aí você não sabia muito de concurso, né? Aí você me falou, nada. Vai sair um monte de prova aqui, eu vou comprar uma apostila, estudar, loucura, não sei o quê. Não, calma. Foi aquelas coisas irracionais, né? Assim, meio que eu tava bem chateado na empresa na época. Então você começa a buscar alternativas e às vezes irracionalmente, né? Tipo assim, e eu não entendia nada de concurso, sabia nada, não sabia nada. Então, eu tinha uma ideia do tamanho do buraco porque você já estava estudando há uns 3 anos. E eu falei, o Luna é um cara inteligente, um cara absolutamente capaz e está nessa há 3 anos, então é um negócio fundo. Mas não sabia nada, assim. Então foi mais ou menos nesse momento ali que essa sementinha foi plantada aí na minha cabeça. Aí você começou no final de 18, né? E você foi estudando e também, logo que eu acho que eu te dei ideia, assim, você estudava para fiscal. Na área fiscal funciona dessa forma, você tem que pegar essas matérias aqui, formar base nelas e ir estudando, e você começou a estudar, né, conciliando com o trabalho e estudando, né? Uma coisa que você fez também, né, Felipe, que eu lembro, que você mudou de emprego, né, para conseguir estudar. Porque assim, para mim nunca foi uma opção não estar trabalhando. Eu tinha saído de Minas, estava em São Paulo, então era uma condição de contorno para mim nessa empreitada aí, estar trabalhando. Eu tinha que estar trabalhando. E aí eu ainda estava nessa empresa que eu estava quando eu comecei, e aí eu decidi trocar, porque eu vi assim, cara, eu não vou conseguir estudar isso aqui direito se eu continuar aqui, assim, porque eu tinha uma rotina muito desorganizada no trabalho, assim, de sei lá, muita demanda, muita coisa assim, cara, não ia dar para estudar, assim, eu sabia que era um negócio difícil, grande, muita coisa para cobrir, e então eu falei, cara, não dá para eu ficar aqui, então eu troquei de emprego, eu fui para uma outra empresa que era um pouquinho mais light e tal, eu tive até uma redução de salário na época, foi uma escolha, né? Eu reduzi o meu salário para poder ter um pouco mais de tempo para poder trabalhar, e energia também, não era só tempo, né? Energia também. E uma rotina um pouco menos caótica, assim, era bastante caótico. Então, os primeiros 3, 4 meses eu estava na primeira empresa, e aí logo eu vi que não ia dar, e aí eu troquei. Que acho que é uma coisa que, de repente, as pessoas que vão estudar e trabalhar, e precisam trabalhar, sei lá, é algo a se considerar, de repente. Você não precisa parar de trabalhar, mas às vezes você consegue estar num lugar que você vai conseguir organizar melhor ali a sua rotina para fazer caber tudo, porque é um projeto, né? É um projeto novo que você está enfiando no seu dia ali, você tem que fazer caber. E pode ser que demore.
né? Pode ser que demore. Então eu tomei essa decisão de trocar de emprego como parte dessa empreitada que eu tinha embarcado. Pois é uma coisa que eu já falei aqui no Instagram, que eu sempre falo pro pessoal, e aí você fala, o povo começa a brigar com você, né? Eu falo assim, é muito fácil falar, como é que eu vou trocar de emprego? Eu tenho conta para pagar, como é que eu vou pagar minhas contas se abaixar meu salário, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então tá, tudo bem, continua no seu emprego, igual sempre foi, e é isso. Só que, sim, você tem que ter clareza que é igual aquele meme da internet, né? Não dá pra... Não se pode ter tudo, né? Aquele meme do cara, né? Ter tudo. Não se pode ter tudo, né? Porque como é que você vai... você está focado em estudar para concurso e aí você está focado em estudar para concurso e você vai ter um trabalho que tem 12, 13, 14 horas por dia de carga horária. Não tem como. Não tem como, né? De alguma forma, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? E o grande problema de você estudar para concurso o Felipe não achou graça na piada, não. Tá certo. Ele não que riu. O grande problema de estudar e trabalhar é que assim, existem estudar e trabalhar e existem estudar e trabalhar, né? Você pode estudar e trabalhar, por exemplo, vamos no caso ideal. Você tem um concurso escada ali, de 6 horinhas por dia, você mora perto você mora perto do trabalho, e aí você faz ali, ó, de manhã é seu trabalho, de 7 às 1, e você tem o resto do dia livre para estudar, né? Que é o exemplo perfeito, na minha opinião. Esse é o melhor cenário que existe no mundo para você estudar para concurso. Você ter um trabalho que é de boa. E que é bem tranquilo, assim, sobra muito tempo para você estudar. E existe o diametralmente oposto, que você está num trabalho que é 12, 13, 14 horas por dia. Vai ser impossível, né? Vai ser impossível você conseguir estudar se o trabalho é uma coisa que demanda de você loucamente, né? 24 horas por dia. Então, são escolhas que a gente tem que fazer, né, Felipe? E você fez essa escolha naquele momento, né? Uma escolha até certo ponto assim arriscada, né? Porque você saiu daquela ascendente que você estava tendo na sua carreira para dar um passinho atrás e ter tempo para estudar para os seus concursos, mas que de certa forma foi um sucesso, né? Porque você conseguiu estudar e trabalhar durante toda a trajetória e logrou sucesso no concurso praticamente na mesma velocidade que uma pessoa que só estudasse lograria, né? Porque você aí estudou aí cerca de 3 anos, mais ou menos, né? E é um tempo absolutamente normal para você conseguir passar hoje para auditor, né? Claro que varia muito, depende de muitas circunstâncias, mas é aquilo, né? Não não foi nada fora do normal, né? Foi um tempo até relativamente curto hoje para o que você vê hoje o pessoal conseguindo ser aprovado, principalmente quem trabalha e estuda, né? Acho que assim, eu nunca coloquei um prazo, assim, sabe? Tipo, em tanto tempo eu tenho que passar, ou eu também nunca me preocupei muito de, assim, por estudar e trabalhar, eu tinha uma carga horária que era relativamente baixa, assim. Eu estudava em pré-edital, né, sem prova, enquanto eu estava fazendo a base, eu estudava 24 horas por semana. Então, assim, eu sei que tem gente que faz mais, que faz 40, entendeu? Eu sei que tem. Só que, assim, cara, para mim não cabia. Eu poderia forçar a barra e tentar fazer caber 40 horas de estudo por semana. Só que eu, em 3, 4, 5, 6 meses, eu ia estar esgotado e eu ia parar, entendeu? Então, eu sempre tive uma preocupação de fazer esse negócio ser, ao mesmo tempo, ser um desconfortável, mas ele tinha que ser sustentável também. Assim, era desconfortável no sentido que eu passei a acordar muito cedo, um horário que eu não acordei antes. Eu perdi prova no UFMG porque eu não conseguia acordar cedo. Dormia tarde, uma rotina toda doida. Eu tinha prova às 7h30, eu já cheguei 8 horas para fazer prova. Não... E eu passei a acordar muito cedo,
regularmente, tipo assim, 5 horas da manhã, todo dia, despertadorzinho e tal, ia lá, passava um café, começava a estudar. Então era um desconforto nesse aspecto, nessa mudança de rotina, assim, mas ele tinha que ser sustentável também, porque, como eu disse, pode ser uma empreitada que demore. Então, se você forçar demais a barra desde o começo, pode ser que você fique cansado rápido, pode ser que você não veja resultado rápido e você se sinta desestimulado a continuar. Então, tem que ser um desconfortável sustentável ao mesmo tempo. Tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas, porque pode ser que demore, né? No meu caso, demorou, assim. É lógico que eram 24 horas por semana sem prova para fazer, né? Em pré-edital, montando base. Depois que comecei a fazer prova, aumenta essa carga, né? Você dá um sprint ali de 2 meses, você arrebenta seu domingo, usa os fins de semana tudo, dá um sprint, um gás a mais, né? Então, eu subia de 24 para 40 horas por semana no pós. Mas aí era 2 meses, 2 meses e meio. Depois que passou a prova, eu voltava. Eu normalmente tirava ali umas 3 semanas de pausa e depois voltava para as minhas 24 horas ali, cara. Sim, eu nunca me preocupei de, bicho, tem gente que faz 40, tem gente que faz... Cara, tem gente, ok. Lá na prova não é quem fez mais horas, é quem botou bolinha no lugar certo mais do que o outro. Então, nunca me preocupei, cara. E assim, e o que a experiência mostra pra gente é que concurso não é, claro, você ter um ritmo forte é bom, vai te ajudar, vai acelerar a sua trajetória, mas assim, longe de ser um número de horas que você estuda que vai ser a variável chave para você passar, né? Então, assim, é plenamente possível, igual formando base, você com a carga horária igual você fazia de 24, 25 horas por semana, plenamente possível você ir após um ano e pouco, você tá com a base formada e já apto a fazer pós-edital. E no pós-edital, naturalmente, você vai espremer seu tempo mesmo e vai estudar o máximo que der e vai para a prova. Legal, você espremendo seu tempo todo, você conseguia fazer, sei lá, 35, 40 horas por semana, não ia ser uma pessoa que fizesse 60 na loucura que ia ganhar de você por causa disso, né? Principalmente a partir do momento, né, que a gente já está mais avançado nas matérias, é muito mais uma questão assim de inteligência, de eficácia do estudo, de saber onde colocar as suas horas de estudo, do que de força bruta, né? Porque por força bruta você vai ficar fazendo coisas que não vão virar ponta a mais para você em prova, né? Que é até algo que a gente vai comentar um pouco mais adiante a sua trajetória aí, quando você começou a fazer prova. E você começou estudando para fiscal, e você lembra mais ou menos quando você virou a chave para controle? Lembro. Então eu fiz, e aí foi exatamente isso que você falou, cara. Foi 1 ano e pouquinho de base nas matérias da área fiscal. E aí eu morava em São Paulo e saiu o edital para o concurso do Tribunal de Contas do município lá de São Paulo. Por ser engenheiro, até hoje, por sinal. Por ser engenheiro, eu não poderia fazer auditor lá, porque lá precisa daquelas formações específicas, né? Administração, economia e tal. Então eu não poderia fazer. Então eu ia fazer lá o cargo de ensino médio, que ia ser aquela ideia do concurso escada mesmo. Eu ia passasse lá e ia continuar estudando para um outro que seria o objetivo lá na frente, mas seria porque ele pagava bem, o tribunal era pertinho da minha casa, estava tudo funcionando legal ali. Então eu falei assim, vou fazer. E aí, nesse momento, eu fui apresentado à área de controle, as disciplinas da área de controle, que eu não conhecia, e a área de controle em si. E aí, assim, eu gostei muito das disciplinas, né? Controle externo, auditoria governamental, contabilidade pública, AFO, essas disciplinas que não tinha no meu estudo anterior. E eu fui apresentado à área de controle, para que ela serve, o que ela faz. E eu me identifiquei muito, assim. Eu me identifiquei mais com para que serve uma área de controle do que eu tinha me identificado anteriormente com a área fiscal. Então, eu acho que eu ia ser um melhor profissional trabalhando na área de controle do que na área fiscal. Então, eu resolvi mudar a partir dali. Tanto que não teve a prova do TCM de São Paulo. Eu fiquei ali mais um tempo depois
que é porque por causa da pandemia, né? Foi em 2020 ali, não teve essa prova, mas eu resolvi mudar, resolvi migrar e aí mudei o meu estudo para a área de controle mesmo e nunca mais voltei, assim. Tanto que no ano passado teve uma prova do TCE Rio que eu fiz e teve uma prova do TCE Amazonas, mas da área fiscal teve um monte de prova, né? Teve Cefaz Ceará, Cefaz Alagoas, Roraima, Espírito Santo, Belo Horizonte, Pará, teve um monte de prova na área de fiscal e mesmo assim eu não mudei de volta, não fiquei migrando de uma área para outra porque a razão pela qual eu escolhi a área de controle era uma razão forte para mim. Era uma razão que eu me identifiquei com a área. Eu acho que vou gostar de trabalhar nisso. Então, independentemente de... E era uma área até mais arriscada, né? Porque tem muito Tribunal de Contas que exige aquelas formações. Então, ia ser mais difícil, assim, tem menos opções para quem é engenheiro atuar na área de controle. Mas eu gostei. E aí eu resolvi comprar a briga. Assim, cara, eu vou por aqui. E não me passou pela cabeça voltar para a área fiscal em 2021, mesmo tendo um monte de prova. Teve muita prova, muitas pagando bem, muitas que a cidade era muito boa, Fortaleza, teve concurso em Fortaleza, teve concurso em Aracaju, e mesmo assim eu não resolvi mudar, eu resolvi ficar porque a razão pela qual eu escolhi controle era uma razão, para mim, era forte. Eu acho que é o seguinte, a gente, eu e você, de certa forma, a gente tem um jeito de pensar muito parecido, assim, né? Eu, por gostar muito de dados, gostar muito de análise, e você, por, além de gostar, ter trabalhado bastante tempo com isso, né? E eu percebo também, sempre nas decisões de estudo que você tomou, você sempre foi, assim, muito assertivo no sentido de onde é o meu caminho, onde eu quero ir, onde é a minha chance maior, né? Eu vejo que hoje o pessoal fica muito assim, ao sabor do movimento da maré, né? E assim, saiu o CGU, 300 vagas, aí se a pessoa está visitando para fiscal, ela vai e abandona tudo e vem para CGU. Aí tomou pau na CGU, agora saiu o Cefaz Minas, 400 vagas, ela abandona tudo da CGU e quer vir para fiscal. E aí depois sai o outro de controle, e ele vai, e sai para lá, e ele vai. E o negócio não funciona assim, né? Assim, a gente está falando de concurso de alto nível, né? E numa circunstância em que você está tendo prova nas duas áreas, você está tendo oportunidade nas duas áreas, né? Você não precisa de um concurso maior do que o da CGU para você ser aprovado, né? Você precisava o quê? Saiu o edital da CGU, você precisava estar igual você estava, né? Você estava bem nas matérias que eram comuns, no ponto de bala, nas específicas você ia ter o pós-edital para estudar e chegar lá e mandar bem na prova. Você não precisa de... O pessoal às vezes tem muita ilusão que, assim, que você precisa de muitas oportunidades, que você precisa de muitas vagas, que você vai conseguir passar numa prova só pelo fato dela ter muitas vagas, né? Você pode perguntar para quem fez CGU, por exemplo, né? Para o Felipe, para os outros meninos que passaram, se foi fácil passar, né? Felipe, né? O cara estava super bem preparado, já tinha passado no TCE Amazonas, né, Felipe? E mesmo assim foi difícil para passar, né? Foi difícil, né? Como se diz, você fica sempre naquela... Raramente você vai numa prova que você fica em primeiro lugar, você fica sempre disputando ali, pau a pau com a galera, né? Se uma falta de sorte que você dá ali numa discursiva e tal, às vezes te joga para fora, né? Então, assim, o pessoal tem que ter consciência disso para saber que o negócio não é baderna, sabe? Não é, saiu 400 vagas, eu vou fazer, eu vou passar. Não é assim, né? Você tem que estar com o seu estudo alinhado, você tem que tomar boas decisões dentro disso, né? Eu acho que é preciso, sei lá, um pouco de pragmatismo, assim, por exemplo, na linha do tempo, né? Quando saiu o TCU, pô, a gente estuda para controle e aí sai TCU e CGU juntos, né? Pô, super sacanagem, assim, gente. Sim. E aí eu tinha que escolher, porque eu não achei que dava para conciliar, assim. Para mim não daria para conciliar, por N razões. Eu sei que tem gente passando nas duas, tem gente que está bem no TCU, tem gente bem na CGU, vai passar nas duas. Mas que eu brinco, né? Tem gente que passa em primeiro na Olimpíada Brasileira de Matemática, tem gente que vai estudar no MIT com bolsa, tem gente que faz foguete, entendeu? Eu não sou essa pessoa.
Então, eu tinha que escolher. E aí, assim, por mais que você tenha, sei lá, por alguma razão, alguma predileção por um órgão ou por outro, assim, eu, nesse momento, tentei ter uma escolha pragmática. Assim, o edital da CGU veio com mais vagas em todos os cargos, ele veio um edital que ia dividir as pessoas, né? O TCU era um cargo só, a CGU veio com vários cargos, então ia dividir a galera um pouquinho. Na hora que a gente viu o desenho das disciplinas que apareceram e até as prováveis áreas de atuação, deu para imaginar um pouquinho onde que a galera ia fazer, de onde que eles iam fugir. Então, assim, foi uma escolha meio pragmática de, cara, por mais que o TCU seja um órgão incrível, né? Tipo assim, a menina dos olhos de quem estuda para controle, de quem quer trabalhar em Tribunal de Contas, o TCU. Mas naquele momento eu tinha que escolher. Infelizmente eu tinha que escolher e eu tive que escolher abandonar o edital do TCU. Eu tinha estudado 4 semanas, porque ele saiu 4 semanas antes. Então eu comecei estudando para ele, mas assim que saiu o CGU, eu larguei o TCU de lado. Dói para falar isso até hoje. Larguei o TCU, né? Você imagina. Mas eu tive que fazer isso, assim. Eu fui fazer a prova porque eu já estava inscrito, né? Saiu a prova, eu inscrevi. Mas durante todo o tempo que, depois que saiu a CGU, eu larguei o edital do TCU de lado. Foi uma escolha pragmática, assim. Eu acho que são 2 órgãos muito bons, são 2 órgãos que vão me possibilitar ter uma carreira legal. E aí, na escolha dos 2, eu tentei ser pragmático aqui para escolher a CGU. Onde você se via com mais chance de cravar nas vagas, né? Exato. Eu até fui para o TCU, fiz a prova, foi uma prova bem difícil, eu sobrevivi lá, acho que com a bagagem que eu tinha antes. Então isso também é legal de falar, de tipo, eu consegui passar lá sem ter estudado para o TCU, porque foram só 4 semanas estudando para ele, depois veio a CGU, com a bagagem que eu tinha, assim, eu fui com o que eu tinha, entendeu? E fiz lá e sobrevivi até com alguma gordurinha, assim, né? Fiz os mínimos e tal e fui lá. Mas o foco foi total na CGU, cara. E foi uma escolha absolutamente pragmática. Exatamente, né? É aquilo que a gente estava falando, né? De você tomar suas decisões com base no racional, né? Você não se deixar levar demais pela emoção, igual muita gente. O pessoal, via de regra, toma decisão assim só com base em emoção, né? Só com base, o meu sonho é ser auditor do TCU. O meu sonho é ser auditor de tal órgão. O meu sonho é ser auditor de tal órgão. Eu lembro que na época que saiu, né? Você estava estudando para o TCU, saiu o edital da CGU. Eu lembro que eu falei uma frase com você que eu acho que é muito boa, que eu falei assim, ó, mais vale 20 mil na mão do que 20 mil com 3 meses de férias voando. É mais ou menos isso, né? Então, mais vale 20 mil na mão do que 20 mil com 3 meses de férias voando. E é por aí, né? Não que você não tivesse possibilidade de passar no TCU. Tem, né? Lógico que tinha, mas assim, o fato de você conseguir cravar sua aprovação nas vagas e acabar com o negócio, sabe? Acabar com a história, assim, acabou, sabe? É uma coisa que tem um peso grande, sabe? Até porque depois, sei lá, às vezes você fica com o TCU na cabeça e depois você pode até fazer a prova, outra prova do TCU que tenha, mas eu acho que o salto que você dá na vida de quando você sai de ser concurseiro e você cravou nas vagas é um negócio que assim, você tem que buscar isso a todo custo, sabe? É muito mais importante do que, eu quero aquele órgão ali específico. Porque, né, a situação de você ficar estudando, assim, com todas essas incertezas, é uma situação meio degradante, assim, né? É um trem desgastante que vai te consumindo até o psicológico, assim, um trem, né? Eu passei por isso muito tempo, você vai ficando com a cabeça até ruim, né? E você cravar seu nome nas vagas ali é um alívio, assim, muito grande. Então, por isso que eu sempre bato na tecla, né? O pessoal, assim, toma as decisões com base no racional, assim, na chance de você passar e conseguir resolver o negócio, porque é bom demais, né? Você resolver, né? A cara de alegria do menino aí, ó. Resolveu o problema e agora vai poder beber as cachaças dele feliz, né? Sair para os restaurantes com Dona Luana. Dona Luana daí mandando as declarações de amor aqui. É Termina logo a importante live também do nesse. PT.
A Lu foi muito importante nessa. É sempre importante, né? Assim, as pessoas que estão ao redor, né? Principalmente a gente que estava em São Paulo e a família, tanto a minha quanto a dela, é de Minas. Então a gente era meio que a gente por a gente, assim. Tínhamos amigos, né? Em São Paulo, bons amigos, mas em resumo a gente estava longe de casa, né? Então ela foi um apoio muito importante para mim, assim. Ela é parte circunstancial dessa vitória aqui. Show de bola. Vamos voltar para as provas, né? Você na área de controle, você fez quais provas? Em qual sequência? Não lembro de cabeça. Foi então. Aí eu migrei por causa do TCM São Paulo, né? A prova que nunca ocorreu por causa da pandemia, ela foi suspensa e não voltou até agora. A gente já e aí, assim, ela me apresentou para a área de controle, né? Para os tribunais de contas e tal, para as disciplinas. Eu gostei muito. Mudei de área e fiquei em controle o resto da vida. E aí, no fim de 2020, saiu o edital do TCR. Ele já tinha saído antes, também ficou suspenso por causa da pandemia, mas ele voltou e voltou com a possibilidade de quem não tinha feito a inscrição antes se inscrever depois. Então, eu fiz a prova no TCR no início de 2021, e aí ela foi meio que perto também do Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal, mas como ele veio muito perto e tinha era um edital mais encorpado, maior, tinha mais coisa, eu decidi não estudar para ele, foquei no TCR Rio, que era um edital menor e tal. Fui para lá eu fiquei em 28º na prova objetiva, então acho que eram 11 vagas, e aí eu fiquei tipo a 3 acertos da linha de corte. Na objetiva eu fiquei em 28º, mandei muito mal na discursiva por um erro meu de execução, eu não estudei para discursiva. Então, eu fui muito mal na discursiva e fui lá para baixo no final. Mas eu senti ali, na minha primeira prova, que eu estava competitivo. Assim, eu estava competitivo na área porque eu fui bem na prova objetiva. Foi uma prova do CESP, que é uma banca grande, já conhecida e tal. As provas são difíceis. Então, fiquei em 28º aqui. Eu estou fazendo alguma coisa certo. Então, fui para o TCE Rio. Aí, depois, eu fiz o TCE Amazonas, que foi no segundo semestre de 2021. Fiquei lá em 19º, né, um CR pertinho, fiquei em quarto do CR, eu acho. Depois do TCE Amazonas veio o edital do TCU e CGU juntos, né, que foi essa escolha que eu fiz aí pela CGU, mas eu fiz a prova do TCU também. E depois eu fiz Cefaz Amazonas, que foi essa última prova, que foi para auditor de controle, que eu fiquei em 22º lá. Até agora, né? Se não, sei lá, se a gente não tiver que fazer a prova de novo, tá um rolo lá. Lá tá um rolo, porque eram quantas vagas imediatas? 20. Você ficou em 22º, né? Segundo. Mas lá eu já sei que tem gente que tá na frente que não vai querer ir e também, né, tem a validade. Então, e aí foram essas provas. Então, foram essas. TCE Rio, TCE Amazonas, TCU, CGU e Cefaz Amazonas. No TCE Amazonas você chegou a ser nomeado, né? Você foi nomeado lá. Fui nomeado, tomei posse, conheci o pessoal lá, conheci o tribunal. Fui super bem recebido lá em Manaus, o pessoal foi super... Cara, cidade linda e o pessoal super receptivo. Assim, pelas circunstâncias eu não consegui ir para lá e conhecer mais o pessoal, conviver lá, mas só de ter conhecido a turma lá já foi super legal. Massa. Então, assim, a importância, né, da base bem feita, né? Você vê que desde a primeira prova que você fez da área de controle, né? Você estava formando a base ali, ficou bastante tempo estudando no longo prazo, até com a carga horária, assim, em termos numéricos, assim, relativamente baixo, não era nada estratosférico, né? 24 horas semanais de média, né? Um tempo que acho que assim a maioria das pessoas, se ajeitar direitinho os horários e tiver disciplina, consegue fazer. E você, logo que saiu já saiu, logo que você foi fazer o TCR Rio, foi a primeira prova, você já estava bem competitivo, né? Na objetiva, você ficou bem pertinho da nota de corte e acabou, por infelicidade na discursiva, você indo pro saco, né? Mas
é aquilo, né? A discursiva é sempre tem a parte que você precisa estudar para ela e que faz diferença, mas também tem um pouco, às vezes, de sorte, um pouco de azar, né? Às vezes ela te joga para cima, às vezes te joga para baixo. O importante é você estar sempre ali, né? Como se diz? Se você cruzar a bola na área toda hora, uma hora você manda ela para dentro, né? Não pode você cruzar, né? E chutar a bola na lateral. Você vai cruzar, joga na lateral, não tem jeito de ser gol, né? Toda hora você pinga na área direitinho, uma hora ela vai lá dentro, né? E aí foi pingando e depois começaram a vir as aprovações mesmo, né? E finalizando com a CGU. E assim, lá no TCRI, a questão da discursiva foi um erro meu mesmo. Por ser a primeira prova também, assim, eu tinha muita coisa que eu queria cobrir de matéria, tinha uma certa insegurança, né? Acho que eu não estou pronto, acho que isso aqui não está legal ainda a matéria. Então eu ia sempre nas objetivas estudando e ia deixando a discursiva para lá. Então eu negligenciei mesmo o estudo da discursiva, eu não me preparei para fazer a prova discursiva. Então, assim, qualquer coisa que aparecesse, provavelmente eu ia levar a ferro, entendeu? Então, por um erro meu, um erro de execução meu no estudo, entendeu? Depois eu até falei, cara, eu não posso mais deixar a executiva me derrubar, a discursiva me derrubar dessa forma, assim. Ela pode até me derrubar porque colocaram lá uma coisa que eu não sabia responder, mas eu não podia mais tolerar ir mal em discursivas por ter sido negligente, entendeu? Falei assim, cara, isso não vai acontecer de novo. Isso não vai acontecer de novo. Porque, tipo, até porque eu depositei uma certa expectativa. Eu fui para o Rio de Janeiro, né, fiz lá, tive gastos para ir para lá. Assim, cara, eu não posso ser negligente de novo com a discursiva. Então, eu preciso corrigir isso aqui, entendeu? Então, eu botei lá para mim, cara, posso até ir mal em discursivo de novo, mas não foi por negligência minha. Não será por negligência minha novamente. Entendeu? Sim, sim. E aí você seguiu a trajetória, né? TCE Amazonas, fez TCE Amazonas e logo depois já TCU e CGU. Né? Você já contou para a gente sobre... Você estava estudando para o TCU, estudou 4 semanas para o TCU e aí saiu a CGU, você decidiu focar na CGU e abandonou o TCU. Né? Foi uma coisa que ficou até famosa na época, lá dentro do EAT, lá no grupo, né? Que eu comecei a recomendar bastante para o pessoal ir para a prova de contabilidade e finanças, né? Eu lembro que você foi uma das pessoas que estava estudando você já estava estudando para auditoria e fiscalização, né? E eu fiquei enchendo o saco do povo lá do EAT para assim, velho, vai para se você consegue aprender, se você consegue aprender as matérias de números, vai para contabilidade e finanças, vai, fiquei enchendo o saco e você acabou indo, né? Eu fiquei até meio com medo depois, assim, gente do céu, e se eu estou falando isso aqui, depois não acontece? Mas graças a Deus aconteceu. Né? Sempre não dá para ter certeza de nada, né? Certo na vida é só a morte, mas você lembra como que foi isso, mais ou menos? Eu lembro que foi na véspera do Natal. Lembro. Assim, isso é legal, assim, porque eu acho que esse ponto dá para trazer uma reflexão bem importante, assim, para quem tiver, não só para quem estiver estudando para concurso, mas, sei lá, em qualquer aspecto da vida, assim, velho. Eu falo aqui para concurso porque a galera que está assistindo a gente aqui provavelmente a maioria está estudando também. Mas logo que saiu a CGU, o edital veio lá um cargo de auditoria e fiscalização, que era o cargo geral, digamos assim, né, com as disciplinas mais familiarizadas assim de auditoria e tal, de área de controle, e veio aquele cargo de contabilidade e finanças corporativas, né, que tinha estatística, tinha essa disciplina de finanças e tal. Sim. E aí você falou bastante mesmo esse negócio de, galera, quem conseguir sair da área geral e ir para as outras, vai, né? Tipo assim, se você for bom lá no direito, vai fazer aquela que tem de correição, se for bom de TI, vai fazer TI, se for bom de exatas. E aí você brincou aí, né? Ainda bem que deu certo no fim. Eu acho que, tipo assim, a reflexão que eu faço em relação a isso é que, tipo,
E é importante a gente pensar que, na hora de avaliar as decisões que a gente toma, a gente tentar não pensar tanto no resultado que ela traz, sabe? Tipo assim, o negócio do viés de resultado. Quem que eu brinco com o pessoal assim, quem que é o mestre do viés de resultado? É o comentarista de futebol. Né? Tá lá o Cruzeirão do Luna jogando a Série B, Daqui a aí pouco. o treinador vai lá, tira lá o craque do time e bota um menino de 18 anos no lugar. Aí o menino vai lá, acerta um chute de fora da área, golaço, gol do Cruzeiro, ganhou o jogo. Aí o comentarista no final do jogo fala assim, brilhou a estrela do treinador, o cara conhece o elenco, excelente mexida e tal. Aí você volta a fita, o cara faz a mesma mexida, tira o mesmo jogador, bota o mesmo menino, só que em vez de acertar o gol de fora da área, ele erra um passe lá, o adversário vai lá, faz o gol, o time do Cruzeiro do Luna perde, aí o mesmo comentarista vai lá e fala assim, esse cara tá de sacanagem, como é que ele tira o craque do time e bota o menino de 18 anos no lugar? A mesma decisão. Só que ela ocasionou resultados diferentes, a pessoa vai lá e avalia aquela decisão de uma forma positiva ou negativa com base no resultado. Só que assim, na hora que você está tomando decisão, você não sabe o que ela vai ocasionar de resultado lá na frente. O processo de tomada de decisão, você precisa avaliar ele com base em quê? Nas informações que você tem naquele momento, se são boas informações, se chegou a tempo, se as fontes são confiáveis, as premissas que você está adotando, né? Se são premissas que fazem algum sentido, né? Se tem algum embasamento, e se a decisão que você tomou tem alguma relação com essas informações e premissas. Então, na hora que eu decidi sair do cargo geral da CGU e ir fazer o cargo de estatística, veio uma faísca que você jogou, mas a decisão eu tomei no seguinte sentido. Quais informações que eu tenho? Cara, eu sou engenheiro químico, eu fiz estatística na faculdade, fui bem, gostei da disciplina, eu trabalhei com isso na iniciativa privada depois, e eu gosto de estudar investimentos como um hobby. Então, essa matéria de finanças corporativas, eu já conheço esses conceitos ali. Essas são informações que eu tenho. As premissas que eu adotei, eu acho que estatística vai ser uma barreira de entrada importante para os concorrentes. Essa não é uma informação que eu tenho, uma premissa que eu estou adotando. Eu acho que estatística vai ser uma barreira de entrada para os concorrentes. Se a pessoa puder escolher fazer uma prova que tem estatística e uma que não tem, muita gente vai preferir não fazer. Sim. Aí a disciplina de finanças corporativas vai ser uma barreira de entrada ainda maior. Porque o cara vai olhar aquele edital ali, o que veio, custo médio ponderado, fluxo de caixa descontado. Aí o cara, uma de três. Ou ele nunca ouviu falar desse negócio, não sei nem o que é, e vou sair fora. Ou ele já ouviu falar desse negócio, sabe o que é, e vai sair fora, porque ele já viu isso no TCDF antes, não quer fazer. Ou ele vai resolver encarar. Eu acho que o terceiro grupo vai ser pequeno. Essa é uma segunda premissa que eu estou adotando. Eu acho que o terceiro grupo vai ser pequeno. Então, então, assim, essas são as informações que eu tinha, as premissas que eu adotei, e aí eu decidi mudar. Então, tipo assim, e durante várias ocasiões no decorrer do pós-edital, antes da prova, eu falei com a minha esposa, olha, eu acho que foi uma boa decisão, independentemente do resultado. Porque, tipo assim, a gente sofre muito na hora que você toma uma decisão, chega lá na frente, deu errado, aí você olha para o outro, a outra opção, né? Se nesse caso seria o outro cargo, aí eu prego a prova para fazer, ia mandar bem e ia poder ter passado. Aí você fica chateado porque você tomou uma decisão. Só que você não tinha a informação de que você não ia passar em um e ia passar no outro naquela hora. Você tinha algumas informações e algumas premissas. E é com base nas informações e premissas que você tem que você precisa avaliar o seu processo de tomada de decisão. Porque, tipo assim, é uma fonte de sofrimento para a gente e de frustração quando a gente avalia mal o nosso processo de tomada de decisão. Então, no meu caso, foram essas as informações e essas as premissas. Aí chega algumas semanas depois, né, que encerra as inscrições, a banca libera lá quantos candidatos teve em cada cargo, né? Aí a gente está falando aqui de um concurso de R$19 mil inicial, com 30 vagas e 2 mil candidatos no meu cargo. Sabe que dia que vai ter outro concurso de 19 mil com 30 vagas e 2 mil candidatos? Você pode descer aí do seu prédio em Salvador, descer para a orla, pegar uma cadeira e sentar lá e esperar. Vai ter Pede um camarãozinho, uma cervejinha aí, porque vai demorar, velho, para ter outro concurso assim.
Então, assim, e aí foi, cara, durante o pós eu falei com a minha esposa, eu acho que foi uma boa decisão, eu tô gostando desse pós aqui, antes da prova, antes de saber o resultado, sem saber se eu ia passar ou não. É, Porque eu acho que as premissas que a gente adotou, as informações que a gente tinha, fizeram sentido, entendeu? Então, essa coisa de avaliar a decisão com base no processo e não com base no resultado, eu acho que é muito é importante muito importante. para a gente o tempo todo, para a gente que está estudando, para a gente que vai virar gestor lá na frente, para a gente que você no seu projeto errando a trave, você toma decisão todo dia, cara. Assim, a gente vai tomar decisão quando estiver no trabalho, entendeu? E se a gente avaliar desse jeito errado, a gente vai tender a tomar más decisões no futuro. Assim, cara, ainda que eu não tivesse passado, eu acho que se eu adotasse esse mesmo racional em ocasiões futuras, eu aumentaria a minha probabilidade de sucesso, ainda que eu não tivesse tido sucesso dessa vez. É o famoso, né, que o Kint conceitou muito bem, que é o famoso viés de resultado, né, pessoal? Assim, no presente você só tem probabilidade, você tem que estimar tudo, né? Você tem que olhar para as informações que você tem no presente e tomar sua decisão baseada nali. E aí você tomou sua decisão no presente, acabou, sabe? Nada que vai acontecer no futuro pode impactar na sua análise se a decisão foi correta ou não, né? Igual no caso do Kint, ele pensou assim, olha, eu acho que eu vou me dar bem naquele edital e eu acho que a concorrência vai fugir daquele edital, porque as matérias que estão ali são complicadas e a gente tinha, inclusive, um indício forte disso. Por quê? Quem não sabe, a gente aqui na Luna Corporation tem um braço de pesquisas, né, que é o Luna Folha, né? Se chama Luna Folha, né? Quando saem esses editais assim, né? Eu faço algumas pesquisas, né? Faço pesquisa com alunos, né? Faço pesquisas com a audiência é você que está me assistindo, para saber o que a galera vai fazer. E principalmente a pesquisa com alunos, ela é muito representativa, porque assim, via de regra, os nossos alunos lá do Errando da Trave são alunos que estudam, vou deixar a parte com uma filosofia de estudo que dá resultado, uma filosofia de estudo boa, né? Que eles têm a filosofia de estudo de construir base e fazer prova quando estão competitivos, né? Se não faz isso, eu brigo com eles, xingo eles, então geralmente eles fazem. E aí, quando sai um edital, eu pergunto para a galera de controle do Errando da Trave, para onde vocês vão? E aí eles me falam, né? E aí eu perguntei para eles, né? E assim como eu já tinha visto assim, com o público em geral, com o Instagram e tudo mais, perguntei para eles e assim, 7 vezes mais pessoas estavam indo pro. Claro, eu perguntei isso sem dar dica nenhuma antes do que eu achava que era para fazer. Mas, se tiver que escolher, você vai escolher agora, qual carro você vai fazer? E aí, assim, 7 vezes mais pessoas estavam indo fazer o cargo geral, auditoria e fiscalização, do que o cargo de contabilidade e finanças. E só tinha, e o cargo de contabilidade e finanças eram 30 vagas, né? E o auditoria e fiscalização era 60, não era? Isso. Uhum. E era só 2 vezes mais vagas. Então, claramente, assim, parecia ser uma assimetria muito clara, justamente pelo que o Felipe falou. Por quê? Porque a prova de finanças tinha estatística e finanças corporativas, que é uma matéria que o povo tem medo, e a outra matéria é uma matéria que ninguém estudou. Então, o pessoal batia o olho ali e falava assim, vou fugir daqui. E batia o olho ali, via, menos vaga, aí que eu vou fugir menos. E aí todo mundo fugiu. Só que, né, o edital, o concurso tinha 2 vezes, o auditoria e fiscalização tinha 2 vezes mais vagas, e estava indo 7 vezes mais pessoas, de acordo com as análises preliminares da Luna Folha, né, nosso braço de pesquisa. E o número real foi isso mesmo, velho. Foi 7 vezes mais concorrentes no outro cargo. E aí quando saiu o número de inscritos, né? Claro, sempre quando ele fala número de inscritos, né? Isso não quer dizer lá tanta coisa, né? Porque tem sempre o que eu costumo chamar os barateadores de inscrição, né? Que a função social deles é baratear a inscrição de quem estudou. Mas já dá um indício, né? Que é igual o Kit falou, pô, um concurso de 19 mil inicial com 2 mil inscritos, né? É uma assimetria muito grande, né? E eu fiz a aula, fiz segunda e quarta, eu fiz uma aula sobre como escolher entre 2 concursos, entre 2 ou 3 concursos. Foi baseado basicamente nessas coisas que a gente está falando aqui, nessas coisas que você disse, né? De
a barreira de entrada, né, as preferências de como as pessoas se dividem, quando você tem duas ou três opções, né? E uma das coisas que eu comentei foi justamente isso que a gente comentou aqui, Felipe, sobre o fato do o edital com a cara feia, né, que tem matérias complicadas, e o fato de ter mais vagas, né, que eu chamei lá na aula de o viés do edital bonitinho e o viés das muitas vagas. O que é o viés do edital bonitinho? O que acontece? É igual o caso do Felipe, né? Você tinha 2 editais, um todo bonitinho ali, com as matérias padrão de controle, que trifofinho, assim, que good, Gostoso, né? quentinho, Ô, quentinho. carguinho bonito, Esse né? aqui Já tá estudei quentinho. tudo, né? Já estudei tudo. Aí tinha o outro que tinha estatística e finanças corporativas, valendo um pedação da prova. Aí todo mundo tá assim, nossa, eu vou. Esse edital aqui, o bonitinho, é o bom. Adorei esse edital. E aqui o povo do Instagram vai posta no Instagram. Esse edital foi um sonho. Esse edital é bom demais, e não sei o quê. E esse é o viés do edital bonitinho, porque todo mundo fala assim, nossa, que edital bonitinho, eu vou para ele. E aí, pelo só fato de todo mundo ir para ele, o edital bonitinho vira o capiroto. Porque foi todo mundo para ele. E eu lembro que o que quando você feio, falou isso, descoberto, né? quando você falou isso, você deu o seu exemplo, mas você faz Bahia, né? É o seu exemplo. Exatamente, né? Exatamente. Então, esse viés do edital bonitinho é muito presente e no seu caso, no caso da sua escolha, ainda tinha o segundo viés, que é o viés das muitas vagas, né? E que o pessoal também faz a mesma coisa. Tipo assim, o cargo tem 2 vezes mais vagas. Aí fala assim, não, esse aqui tem mais vagas, eu vou para ele. E aí, quando você vai ver o resultado, ele tem 2 vezes mais vagas, vai 7 vezes mais pessoas. E aí, qual que ficou com mais vagas no final das contas? O que tinha mais vaga ou o que tinha menos? Né? Relativamente, acaba que o que tem menos vaga ficou mais negócio. Porque, né? 2 vezes mais vaga, vai 7 vezes mais pessoas. Cadê as vagas? As vagas Eu acabou. acho que assim, tem uma certa, tem um certo grau intangível aí, que algumas pessoas falaram depois, de tipo assim, a turma que resolveu ir fazer esse de finanças corporativas e contabilidade, era uma turma mais casca grossa, entendeu? Tem uma coisa de tipo assim, tem menos gente, mas é uma galera muito forte. Então teve um negócio desse assim também. Sim. Mas assim, no frigir dos ovos, você vai ter gente muito forte no geral também. Você vai ter gente muito forte. Tanto que eu vi que tem gente que passou nesse geral e que está indo bem no TCU. Então você vai ter gente forte no geral também. Em todos, entendeu? né? Em todos. Então, assim, eu reconheço que existe essa questão de realmente a galera que optou por fazer isso eram 2.000 pessoas, mas eram 2.000 pessoas muito provavelmente muito fortes. Que tiveram o mesmo raciocínio que você, né? Às vezes um raciocínio parecido, então gente forte. Mas assim, cara, certamente teve gente forte que ficou no geral também, entendeu? Então, é aquilo que a gente falou lá no comecinho, né? Fácil não vai ser de maneira nenhuma. Eu acho que a ideia é tentar tomar decisões que maximizem a sua... Você está tomando decisão, você só tem probabilidades, né? Isso que você costuma falar, que você já falou. Então, é tentar maximizar a probabilidade de sucesso mesmo. Acho que exatamente, né? É por aí. Tudo isso que a gente fala não é no sentido de falar vai ser fácil passar aqui. Vai ser, na verdade, vai ser menos impossível, né? Menos impossível. E você imagina aí, vamos colocar assim, se tivesse a área de controle aí, só tivesse TCU com 10 vagas. Ia ser um inferno, né? Ia ser um inferno. Mas quando você tem outras opções, você torna o que seria uma coisa infernal, uma coisa assim, um pouco menos impossível, um pouco menos inatingível e às vezes te dá uma ajudinha aí para você conseguir ser aprovado, você fazer esse tipo de leitura, né? Eu acho que a ideia é bem essa mesmo, que a gente tem batido a tecla aqui. Show de bola, Quintos. Para a gente ir fechando aqui, queria te perguntar aqui, você se recorda de algum ponto de grande dificuldade na preparação que você ficou, que você elege como ponto aí de dificuldade que ficou marcado nessa trajetória? Em relação ao estudo, eu sempre tive dificuldade de fazer questões e resolver, fazer prova de contabilidade. Sempre foi uma disciplina difícil para mim. Não pela disciplina em si, porque eu gosto,
eu acho importante, né? É a linguagem dos negócios, né? As empresas, é o idioma dos negócios. Então, eu gosto, eu tenho dificuldade de fazer prova, dificuldade de fazer exercício de contabilidade, que é diferente, né? Fazer prova e, enfim, entender um campo de conhecimento, são coisas diferentes, principalmente prova de concurso. Então, sempre tive uma certa dificuldade de fazer prova de concurso público de contabilidade. Talvez porque a maior parte do tempo em que eu estive fazendo provas, ou pós-editais, eram pós-editais da FGV, que é uma banca bem difícil, Para né? contabilidade, principalmente, né? Então, tipo assim, eu fiz FGV no TCE Amazonas, depois tive FGV lá na Cefaz Amazonas de novo. E estudar contabilidade na FGV é muito difícil. Então, sempre foi uma disciplina difícil para mim, a preparação, os exercícios e tal. Essa é uma dificuldade que, se eu tivesse continuando a estudar agora, eu estaria ainda enfrentando ela aqui. Teria que dedicar mais horas, teria que ter um pouco mais de paciência comigo mesmo. Então, em relação ao estudo, contabilidade sempre foi uma disciplina mais difícil assim para mim, para fazer prova, né, para resolver exercício e tal. Num aspecto mais intangível, assim, eu acho que no todo, eu diria que faltou na minha parte um pouco de sabedoria mesmo, assim, para lidar com esse processo, assim. Sabedoria no sentido mais filosófico da coisa, assim. Porque eu acabei no final, o final foi bem difícil, assim, esse último ano aqui foi mais difícil para mim do que o começo. O começo foi mais, eu consegui levar melhor. O final, assim, eu ganhei peso, cara, eu ganhei muito peso. Eu abandonei exercício físico. Eu já começava, cara, eu não conseguia. Eu tava ali naquela hora, fazendo 1 hora de exercício físico, de academia, 1 hora e meia, sei lá. Eu ficava era contabilizando quantas questões no TEC eu podia fazer naquela hora. É um jeito errado de levar a coisa, sabe? Você precisa de equilíbrio, velho. Você precisa é importante você estar preocupado em fazer questões e estar melhorando o seu estudo, mas você também tem que fazer exercício físico. Eu desregulei muito a alimentação, comendo tudo horário errado, não tinha horário para comer direito, comendo porcaria, sacou? Tipo assim, cara, eu dei uma piorada na minha qualidade de vida mesmo. Estilo de vida por não estar sendo sábio ao levar esse processo, entendeu? E, tipo assim, isso tem, assim, cara, eu sempre fui um cara confiante, assim, eu sabia que eu tinha condições de passar nessas provas. Eu sabia disso, eu nunca duvidei. Mas isso não tornou a coisa fácil, entendeu? Tipo assim, foi difícil, assim, essas questões de ficar trocando hora de academia por quantas questões eu faço no TEC, ou parar de comer direito, comer tudo errado, é uma ansiedade mesmo, véio. É ansiedade, cara, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que faltou da minha parte um pouco de essa sabedoria estoica aí que você estuda, né? Eu acho que talvez faltou um pouco disso, assim, mas não que seja fácil, sabe? É difícil, é um negócio assim, mexe muito com a sua cabeça mesmo. Mas eu acho que esse é o principal aspecto de dificuldade que eu tive, assim. Agora eu vou ter que ir lá correr na esteira lá e correr na rua para poder perder esses quilos aqui que eu nunca tive. Mas de certa forma, você falar isso também é um pouco de viés de resultado, né? Porque depois que a gente passa, aí você fala assim, porra, cara, eu não precisava ter me submetido a isso, né? Mas comigo, por exemplo... Lá na hora é difícil pensar isso. Comigo também foi assim, hoje eu olho para trás, né? Por exemplo, eu estudando para concurso, né? Eu estourei meu punho de tendinite, né? Começava a sentir dor e eu falava, não vou parar com essa merda, não, deixa essa porra doer aí, deixa eu estudar para passar na prova, né? E aí depois que eu passar, eu olho. Depois que eu passar, eu olho. Eu tô olhando até hoje. 2 anos depois, eu ainda sinto efeito dessa época por causa disso, né? Mas realmente é difícil. Quando você está imerso no negócio, é difícil, né? E muita gente acha que a parte inicial é a mais difícil. Eu não acho. O fechamento é o pior, né? Porque naquele momento que você sabe que você está competitivo, igual você sabe, pô, eu tô competitivo,
vai sair as provas de controle, eu tenho condição de passar. E aí você via ali que, pô, saiu o TCU e a CGU, que eram os dois grandes concursos da área. E aí você fica assim, cara, eu preciso passar aqui, porque eu não sei se vai ter outro igual. Né? Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade igual a essa. Então aí é nessa que você começa a desequilibrar tudo, porque você fica naquela assim, cara, não posso perder isso aqui, porque eu não sei depois o que vai acontecer. E aí você começa a avacalhar tudo, né? E comigo também foi bem parecido, sabe? Cara, eu acho que isso se assemelha um pouco a por que as pessoas têm dificuldade de falar em público, sabe? Tipo assim, as pessoas têm dificuldade de falar em público muitas vezes porque pela sensação de que é a última, entendeu? Tipo assim, de que é a única oportunidade, entendeu? Tipo assim, se eu falar besteira aqui na frente dessa galera aqui, eu não vou falar de novo, ou pelo medo de falar alguma bobagem. Aqui é a mesma coisa, cara. A gente tem um pouco disso de, tipo assim, é a única chance, entendeu? Se eu não passar agora, não vai ter outra. E aí, essa é a mesma ansiedade que eu acho que, sei lá, me gera eu faço esse paralelo, assim, de a mesma ansiedade que você tem para ir lá falar para 300 pessoas no auditório é essa mesma ansiedade aqui, entendeu? Pela sensação de ser uma oportunidade única e que você não pode falhar. Você não pode falhar na frente daquelas 300 pessoas. Você não pode falhar na hora da prova porque não vai ter outro TCU ou não vai ter outra CGU. E eu acho que essa pressão de é a única oportunidade, ao mesmo tempo que ela serve em alguma medida como um combustível, né? Pô, então eu vou lá buscar. Se essa aqui tem, eu vou lá fazer. Mas também gera uma, tipo, putz, velho, se eu não conseguir, acabou, entendeu? Não vai ter outro. Eu acho que tem rola essa ambiguidade, assim, sabe? É verdade, é verdade. E de certa forma é justificável, porque realmente se você faz uma cagada na prova da CGU, você passa o gabarito errado, não tem outra mesmo, né? Então, até certo ponto é uma ansiedade justificável, né? Então, é complicado, é complicado. É difícil a vida do crente, mas indo por finalmente aqui, quando saiu e deu certo, CGU, o resultado definitivo, qual que foi a comemoração? Qual que foi a sensação? Não comemorei não, cara. Eu fiquei ansioso, eu tava falando com a Luana aqui, eu tava ansioso até hoje. Hoje é o primeiro dia que eu tô relaxando. Porque, tipo assim, aí, cara, você fica ansioso para fazer a prova. Aí sai, você faz a prova. Aí você fica ansioso para sair o resultado. Aí sai o resultado. Aí você fica ansioso para os recursos. Aí sai o recurso, sua nota subiu, ou caiu, ou tá dentro da vaga, ou tá fora. Aí tem, agora, então, deu tudo certo, ficou dentro da vaga. Aí vai a ansiedade para saber se vai nomear a tempo, porque depois que passar do prazo não pode nomear mais. Aí depois que nomeia, se vai dar para tomar posse. Cara, eu fiquei ansioso para ver se os meus documentos estavam tudo certo. Aí eu estava lá fazendo o exame médico, a perícia na CGU aqui. A médica brincou comigo, falou assim, cara, seus exames estão tudo bem, mas aqui a pressão deu 13/9 aqui. Deu para ver que você não tem pressão, não tem problema de nada, mas a pressão tá alta aqui, fazendo o exame aqui comigo, entendeu? Você tá assim, aí você vai fazer, pô, bicho, não é possível que eu vou tomar pau na pressão aqui, pô. Na hora de tirar a pressão arterial aqui, eu vou tomar ferro agora. Aí, cara, então, tipo assim, eu só fui ficar tranquilo agora, velho. Eu tomei posse lá, que eu vi que tá lá, assinou o documentinho lá, agora tá valendo, entendeu? Principalmente no meu caso, que eu já tinha saído do meu emprego, eu tinha tomado posse lá no TCA Amazonas, mas eu não entrei em exercício, porque meio que coincidiu com o resultado aqui na CGU, então ou eu saía de São Paulo e ia para Manaus ou eu ia para Brasília. Então, aí eu não fui para Manaus, então esgotou o prazo lá de entrar em exercício, então o Tribunal de Contas do Amazonas eu já não tinha mais, eu já tinha saído do meu emprego, se eles não me nomeassem aqui, eu tava enrolado, véio. Sei lá o que eu ia fazer, entendeu? Então eu fiquei ansioso até agora, cara. Agora, assim, ó, eu assinei o negócio lá, te mandei a foto, falei, bicho, acho que agora eu posso respirar. Então, assim, é uma sensação boa de ver lá meu nome lá e tal, né, dentro das vagas e bacaninha. Mas eu vou te falar que o alívio mesmo só deu na hora do termo de posse, velho. A minha mão tava suada assinando lá. Acho que eu entreguei a caneta pra moça lá, toda molhada lá. Tão ansioso que eu tava, velho.
Aí você vai ficar com medo depois, né? Sair o salário, depositar na conta errada. Pode dar problema aí, né? Deposita na conta Depositar na conta errada. da É, conta do Luna lá, ó, depois na conta do Luna lá. Chega o primeiro dia lá, o primeiro dia você erra o prédio, aí você resolve te manda embora. Tem muita coisa que dar errado aí. Tô te Não, acho que zoando. agora tá mais sobre. Agora tá mais tranquilo, né? Agora vai. Para fechar aí, Kit, que conselho que você daria Agora. aí? Agora vai, né? Que conselhos, na verdade, que você daria aí para quem está estudando? Vou te pedir um conselho da parte do estudo em si, da parte técnica mesmo, e um do comportamental. Mas é um conselho só. Não pode usar a oração coordenada aditiva, né? É isso mesmo que fala? Coordenada aditiva? Acho que é, Não né? sei mais não. Esqueci, apagou, Acabou, né? deletou. Então tá, então Deletou. vai. Cara, em relação ao estudo, eu acho que o meu nível mudou muito depois que eu assimilei um negócio que você fala o tempo todo, de negócio de dominar histórico da banca. Tipo assim, parece um negócio que é fácil, assim, mas quando eu assimilei o que isso quer dizer, eu senti que o meu nível mudou. Eu estava num patamar diferente. E o que era isso? Assim, eu comecei, cara, a buscar padrões nas questões da banca. Na hora que você está no pós, estou falando de pós-edital, na hora que você já está com sua banca lá definida e tal. Então, eu comecei a buscar padrões. Às vezes eu pegava lá e fazia uma bateria de exercícios de qualquer tema lá, licitações, lei de responsabilidade fiscal, qualquer coisa. Além de buscar acertar as questões, olhar para aquela questão ali, questão 1, tentar acertar, questão 2, acertou, errou, questão 3, acertou, errou, eu passei a ter um olhar de aquele conjunto de questões ali, 30 questões, 40 questões, o que é que tem ali de padrão? Porque as bancas têm um padrão, têm um certo padrão. É lógico que, invariavelmente, a banca traz uma coisa nova, né? Um CESP sempre traz uma coisinha nova, um FGV, mas existe um padrão, cara. Tipo assim, e aí eu comecei a comentar questões no TEC lá, e é uma ferramenta que eu fui bastante participativo no fórum, eu via muito valor em estar ali comentando, a comunidade lá é bastante vibrante, bastante ativa a galera lá. E eu passei a comentar questões basicamente trazendo como que a FGV cobrou aquele mesmo assunto em anos anteriores, como que o CESP cobrou aquele mesmo assunto em anos anteriores, em provas anteriores. Há muitos padrões que se repetem, entendeu? Tipo assim, ela gosta de pegar um manualzinho do TCU e colocar lá na auditoria. Ela gosta de pegar esse artigo aqui da lei X, que é um artigo meio escondido lá, que ninguém liga muito para ele, ela gosta de pegar. Ela gosta de pegar esse ponto do CPC, não sei o quê. Acontece muito de ter padrões de cobrança, entendeu? E eu passei, olha só como é que ela cobrou isso aqui nesse ano aqui, cobrou isso aqui de novo, em 2 anos depois. A FGV, nesse ano, ela cobrou no TCU, CGU e Cefaz Amazonas, para mim, prova de controle, várias coisas repetidas, assim, igual, entendeu? Uma mesma jurisprudência, um mesmo entendimento doutrinário, tem muito padrão. Então, tipo assim, eu senti que o meu nível mudou quando eu entendi esse negócio que você fala o tempo inteiro de dominar o histórico de cobrança. Histórico, né? Então, tipo assim, o meu nível mudou. Eu subi de patamar quando eu assimilei. Então, quando eu pegava uma bateria de questão para fazer, eu não estava só tentando acertar ou errar a questão, tentar acertar. Eu estava tentando olhar também como que a banca tinha padrões ali dentro daquele bloco de questões, entendeu? Então, isso mudou muito o meu nível. Eu passei a acertar questões em prova porque elas tinham sido cobradas parecido 2 anos antes, entendeu? E só um adendo, antes de você passar o outro conselho, é que assim, às vezes a pessoa, a gente fala assim, fechar a lacuna e dominar o histórico é aquele tipo de coisa que você fala para a pessoa acha que ela está fazendo, mas na verdade ela não está fazendo, né? Até esse próprio lance que você falou de enxergar os padrões, né? Você só vai conseguir fazer isso que você fez, de enxergar os padrões e ver, cara, acabei de fazer isso aqui, cara, você abriu lá a letra C daquela questão, você acabou de ver ali atrás, você só vai conseguir enxergar isso primeiro se você fizer isso da forma certa, né? Se você fizer as questões da forma certa,
buscando o conhecimento que está sendo exigido ali e indo atrás das lacunas que você tem, e você fazer em volume também. Você tem que fazer da forma certa e fazer em volume, porque se você faz em volume, mas faz de qualquer jeito, você não vai enxergar padrão em nada, né? E se você também faz, mesmo que você faça da forma certa, se você faz só um pinguim de questão, também você não vai fazer. Você não consegue chegar no padrão. Grande, e você não vai ver padrão nenhum também. Então, assim, é menos trivial do que parece, né? Então, assim, eu acho que, como dica do estudo técnico aqui, eu diria isso, cara. Tente, principalmente quando você já tiver em pós-edital, com sua banca definida e tal, enxergar padrões. É lógico que, assim, quando a banca é grande, né, CESP, FGV, FCC, é mais fácil. Teve concurso aí que tem banca pequena, é mais difícil fazer isso. Aí, esse negócio complica um pouco. Mas quando é banca grande, cara, você com a amostragem grande de questões, você consegue, é importante você buscar esse olhar, entendeu? Sim. Tanto que eu vejo que muitas vezes a galera brinca, né, gosta de comentário no Tech, né, e tal. Eu vejo até na publicação sua mesmo aí, quando fala de mim aí, a galera fala de questões no Tech. A maioria dos comentários, dos bons comentários que eu fiz lá, era trazendo esses padrões repetitivos de cobrança. Ah, a FGV cobrou isso aqui igual 2 anos atrás, a FGV cobrou a mesma jurisprudência. Ah, olha só o CESP, tem 5 anos que está cobrando a mesma coisa. Eu acho que a maioria dos bons comentários que eu tenho lá é tentando fazer esse vínculo, assim, esse link com outras coisas que já apareceram antes. Então, assim, eu acho que esse negócio do fechar a lacuna, olhar padrões, confirmando a questão de que o estudo por exercícios, por questões, é a arma mais poderosa para você passar numa prova dessas. Assim. Não tem a menor dúvida, né? E da parte comportamental, o que você fala para a galera? Cara, eu acho que eu reforçaria aquela questão do evitar o viés de resultado para avaliar as decisões, sabe? Eu acho que essa é uma reflexão realmente bastante valiosa para fazer. Essa questão de buscar avaliar os resultados com base no processo, as decisões com base no processo de tomada de decisão, mais do que no resultado. Assim. Eu acho que muda o seu jeito de enxergar as coisas, sabe? É um jeito mais racional, eu acho, de avaliar. Então, eu acho que deixaria essa como uma reflexão, já que você falou que é uma só, deixaria essa como talvez a principal reflexão, porque ela cabe em várias outras coisas também, né? Para além do estudo para provas de concurso público. Show de bola, Quintes. Quero te agradecer demais aí por esse papo aqui. Foi massa demais, muito aprendizado para a galera, né? Você quer estudar para a área de controle, né? Esse podcast aqui tem muita informação rica, né? Principalmente para quem quer controle. Foi muito enriquecedor mesmo. Foi massa demais e bom demais aí que, enfim, acabou essa jornada aí de concurso. Agora vai poder mexer com as coisas que você gosta, trabalhar aí tranquilo, né? Curtir a vida, praticar o hobby, né? Tocar um violão, passar a raiva com o Atlético Mineiro, tomar as cachaças. Normal, foram 30 anos passando raiva com o Galo. 1 ano ele me deu de folga, foi ano passado. O resto, coitado, né? só passando raiva. O ano que ele te deu de folga, que ele te deu de alegria, você estava estudando para concurso ainda, nem para assistir direito. Ainda teve isso. Hein? Eu tava morando em São Paulo, nem consegui ir lá ver o jogo. Show de bola aqui. Brigadão pelo papo. Tamo junto, mais que nunca. Esse aí foi o podcast Errei a Trave. Nós é doido, já estamos no episódio 12. Não, a nossa meta é chegar no episódio 100. Na hora que nós chegarmos no episódio 100, nós vamos fazer uma loucura, hein? Não sei o que nós vamos fazer, não, né? É uma coisa muito doida ainda vamos fazer para comemorar, né? Aceito sugestões, né? Manda aí, galera. Qual que é a sugestão? Qual que é a comemoração do episódio 100? Né? Tem que ter 100 aprovado para fazer o episódio 100. Na verdade, vai precisar de mais do que 100, porque tem uns que tem vergonha e não aparece. Aí quebra o meu esquema. Tá valendo. Valeu, Kit. Tamo junto. Vai lá tomar sua cervejinha que já tá na hora. É nóis. Valeu, Luninha. Valeu, galera.
Grande abraço a todos. Se você não se inscreveu no 1%, ó, link na bio, vai lá e se inscreve. Não perde, não. Não tem replay, não. Valeu!